Tá, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de S3, tá? Eu vou tentar passar para vocês aí, direto na console, o que a gente vê, digamos, em prova de certificação, não somente em prova, mas também a gente vê muito na vida real, tá? Eu vou estar destacando cada parte dessa. Então, vamos lá. Sempre lembrando, tá? A conta, eu loguei na conta, com a minha conta root, mas criei um usuário para vocês, como a gente falou na última aula, e sempre que possível, né, usar a Norte da Virgínia, que é uma parte aí mais baratinha. Aqui na minha conta, se vocês puderem ver, a gente tem aí alguns buckets já criados, tá? Eu não me preocupo muito com bucket, que é uma parte bem barata da AWS, tá? Eu acho que para o meu billing não chega a $2, mas não só por isso, né? E aqui está a tela principal. Embora eu esteja usando aqui, eu loguei como Norte da Virgínia, o S3 é um serviço global, porém, uma coisa muito importante, tá? Os buckets, quando eles são criados, está aqui, ó, eles são por região. Então, eu tenho esse aqui em Ohio, né? Eu tenho esses outros todos em Norte da Virgínia. Então, primeira coisa, para colocar a prova, criar o bucket, né? Aí o nome do bucket é um nome universal. Então, os nomes dos buckets não são restritos à tua conta. Então, por exemplo, muito dificilmente eu vou conseguir criar um bucket chamado teste. Quer ver? Coloquei teste. Ah lá, já tem alguém que usa esse nome. Então, a gente tem que ter nomes únicos, tá? Para os buckets S3. Isso é questão de prova, tá? E isso é muito interessante também. Hoje em dia, não. Hoje em dia já é um conhecimento muito difundido, mas anteriormente, previamente, quando a AWS estava aí nos primeiros passos aqui no Brasil, as pessoas falavam, poxa, cria um bucket aí, nome da empresa, traço dev, traço HTML, então tem algumas coisas aí que você não vai conseguir criar, né, desse jeito. Então, eu vou colocar bucket aula S3. Vamos ver se vai, né? Aí aqui a região, tá? Então, tem Virgínia, Ohio, Califórnia, Oregon. Uma coisa aqui já de cara, só para vocês saberem, tá? As três principais regiões da AWS, que são mais baratas, onde lançam primeiro os serviços, são Virgínia, Ohio e Oregon. Tá? São as três principais. Isso não cai em prova, é nível de conhecimento para vocês, para quando tiverem no trabalho, etc., algum projeto, alguém sempre perguntar, poxa, aonde é a região aonde tem coisas mais baratas, onde a AWS lança primeiramente tudo? Vai ser essas três regiões, tá? E aí depois, agora fica mais organizadinho, olha, por exemplo, África, Ásia, Canadá, Europa, Middle East, né, e América, né? Então, a América do Sul, né? Então, fica mais organizado, digamos assim, geograficamente para você olhar. Antes, nas primeiras versões da console, só era assim, EU, e aí tinha EU West 3. Então, você tinha que, pô, onde é que é? Aí eles começaram a botar o nome e agora colocaram, né, o continente, né? Então, ou o país, né? Então, fica bem mais fácil, tá? Então, vamos lá, criar o bucket. Então, vamos lá, bucket aula S3, vamos ver se não tem, né? Ele já deixa por padrão aqui, ó, bloquear todo o acesso público, tá? Isso aqui não era uma coisa que tinha padrão, agora é padrão. A AWS está forçando isso por conta de tantos vazamentos de dados, invasões que houveram. Versionamento, não vou estar colocando isso aqui neste momento, tá? Mas é muito importante para as questões de... Só um pouquinho que meu gato está fazendo uma besteirada aqui, peraí. Voltei aqui. Então, versionamento é muito utilizado para ciclos de vida, a gente vai ver em seguida, tá? Encriptação. Eu sempre recomendo a estar colocando encriptação, ainda mais hoje em dia, tá? Então, tem o padrão aqui, né, da encriptação do SSE S3, tá? Que é uma encriptação que que é do próprio S3, do próprio serviço, e tem do KMS, tá? O KMS é um conceito mais avançado, então, mas assim, por padrão, o que interessa saber? Que você consegue fazer encriptação por default direto da console, não é nada complexo demais.
Questões mais avançadas, Object Lock e outros conceitos que não são cobrados ainda em prova, mas aí vamos criar o bucket para a gente ver esses detalhes, tá? Tem algumas nuancezinhas aí bem... Aqui, ó. Deu para criar, bucket aula S3. Então, tem a data de criação, então isso aqui é legal, tá? Então, vamos lá, bucket aula S3. A gente pega... A primeira coisa, tá, que a gente olha é o seguinte, eu posso diretamente aqui pela console fazer upload. Tem alguns clientes, clientes aplicativos, tá? Que você pode, tem o S3 Browser, tem alguns outros aí que você pode baixar na sua máquina e acessar como se fosse uma pasta compartilhada, um file server e etc. Até para você, digamos assim, ter uma interface mais intuitiva, tá? Então, fica bem tranquilo. Você pode criar pastas, né? Hoje em dia, vou criar uma pasta aqui, ó. Aula 1, criar, né? Eu posso criar uma outra aqui, aula 2, tá? Criar. Então, eu já tenho duas pastas, já vão entender daqui a pouco por que eu estou fazendo isso, tá bom? Um parênteses só, rapidinho. Oi? Pode perguntar sim? Pode perguntar? Pode. Pasta não precisa ser um nome único, não, que nem o Bucket 3, não? A pasta. A pasta não, a pasta pode ser qualquer nome. Tá? Porque a pasta já está Aí, dentro da estrutura, né? tá bom. Aí, propriedades. Aqui é legal que você tem, por exemplo, o nome ARN, a data que foi criada. Aí você tem aqui, ó, duas paradinhas interessantes, tá? Isso aqui é questão de prova. Como é que você faz a segurança de um bucket? Versionamento e deleção somente com MFA, ou seja, você coloca um token e você só vai conseguir deletar o bucket ou arquivos ali com um token, né? Então, você garante uma segurança a mais, tá? Pode ser política, pode ser MFA e SCPs, que são as políticas organizacionais, tá? Aí você tem aqui Intelligent Tiering, Archive Configuration, que é o que é o Intelligent Tiering? Isso aí é uma parada que a AWS lançou tem uns 2 anos, mais ou menos, que as pessoas, às vezes, têm dificuldades, tá? Para fazer a transição dos buckets, tá? Nas classes de armazenamento, tá? S3 em Frequent Access, S3 de uma zona, Glacier, Glacier Deep Archive, e tem alguma outra que eu estou me esquecendo agora. Mas o que é importante? Se você coloca aqui no Intelligent Tiering, o serviço, né, o próprio Bucket S3, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar vendo os arquivos que você não utiliza, tá? E vai começar a migrar para outros tierings mais baratos. Então, olha só, criar configuração. Configuração, vamos lá. Conf aula 1, tá? E aí, a gente, vamos lá, limitar o escopo ou aplica para todos os objetos? Eu posso limitar, botar barra, aula 1, barra, asterisco. Então, só vai pegar essa pasta, né? Então, eu posso, olha, archive ou deep archive. Então, cara, manda para o deep archive, né? Dias antes de ir para o deep archive, né? Então, vamos lá, 10 dias, né? Não sei se ele vai deixar. Não, valor, pelo menos 180 dias para deixar lá. Esse aqui é para as outras configurações. Vamos lá, 180, ele até estava dizendo aqui, criar. Beleza, então a primeira coisa que eu fiz, olha, tudo que tiver aqui, ó, dias antes de fazer a transição para o Deep Archive, 180 dias, são 6 meses, né? Então, esse é o primeiro. Esse mesmo conceito você cria para as políticas de ciclo de vida. Então, você vai criar aqui, ó, ciclo de vida, não sei nem se dá para botar assim, aula 1. Então, eu vou botar, ó, barra aula 1, barra asterisco. Então, vai pegar só o que está dentro dessa pasta. Eu posso também limitar para o que esteja só com tag, então isso é muito legal, tá? Por isso, a gente fala muito de tags dentro da AWS. Por exemplo, a tag produto X, ambiente produção, ambiente homologação e por aí vai, tá? Ou risco, né? Risco alto, baixo, médio, aí depende da tag que você criar. Você pode estar manipulando isso, tá? E aí, olha, vai fazer transição dos objetos atuais ou de objetos antigos, ou seja, previamente a criação da política, né? Então, ó,
Storage Class Transitions. Então, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu tinha esquecido era o Intelligent Tiering. Então, você tem o Standard, né, que é o padrão, tem o Standard Infrequent Access, tem o Intelligent Tiering, tem o One Zone IA, que só fica disponível numa zona, tem o Glacier e o Glacier Deep Archive, tá? Tem alguns aí que demoram alguns minutos para algumas horas, que é o Glacier, ou seja, você não vai conseguir fazer um retrieve de imediato, sem custo, tá? Que isso fique ressaltado. Não é que eu não vou conseguir recuperar, tem que esperar 12 horas no Deep Archive. Não, tem um custo, tá? Mas se for de imediato, tem um custo XYZ. Então, aí aqui que eu posso colocar 10 dias. Então, depois de 10 dias, vai para o IA. Não, mínimo de 30 dias para o IA. Então, vamos lá. Opa, Intelligent Tiering. Aí eu vou adicionar a transição. Depois vai para o One Zone IA. Depois de, 30 dias. E pronto. Aí o Glacier, né? Aí o Glacier eu posso colocar ou não. Então, eu vou tirar aqui o Glacier e pronto. Aí eu crio a regra. Tem que botar aqui. Dias antes de ficar não atualizado. 30 dias. Então, 31. O valor inteiro must be at least 30 ou more. 30 ou mais. Por que ele está dando esse conflito? É porque eu marquei o transição. Então, deixa só o corrente. Pronto. Transicionou. O que precisa ver agora é o seguinte, a gente já configurou isso, aí agora, quando a gente vai aqui, eu posso configurar a encriptação, tá? Eu posso mudar aqui a qualquer tempo, tá? Sem problema nenhum, salvei. Eu posso colocar, olha, ele está lá no CloudTrail, tá? Ele está jogando para o trail da minha organização, tá? Que eu criei esse demo trail, tá? Eu posso estar configurando lá. Posso configurar a notificação de eventos, que é quando chegar um arquivo, etc. Acelerador de transferência. Isso aqui tem que ter cuidado, porque quando a gente habilita isso aqui, por exemplo, para fazer um upload mais veloz, mais rápido, você tem custos sobre isso, tá? Não é barato. Eu já usei, realmente aumenta, mas tem um custo. Access Log é muito interessante quando você tem um log, quando esse bucket é utilizado, por exemplo, para aplicações, seja lá quais forem, tá? E você precisa ter log de acesso, por exemplo, para ter rastreabilidade, quando você tem aí implementado um Splunk ou alguma outra coisa para você filtrar o que está acontecendo aí, tá? Então, permissões, perdão, só revisando, né? O bucket está bem fechadinho. Posso ter a política de bucket, ownership, ACL, ver que está tudo, né? Tem os grants aqui. Hoje em dia, a interface dele é muito mais bonitinha, né? Acessível para a pessoa estar olhando. E métricas. Aqui é bem legal, porque, olha só, não são métricas padrão, tá? O número total de objetos e o total de armazenamento do bucket, tá? Você pode criar aqui, né? Porque eu também não tenho nada, né? E tem aqui, ó, taxas adicionais, né? Então, ele não está mostrando, porque eu também não tenho nada. Deixa eu pegar um bucket que eu já tenho criado para ver se ele já tem alguma métrica, só um pouquinho. Deixa eu ver. Esse do config aqui, ele tem alguma coisa? Tem. Métrica. Tá aqui, ó. É assim que fica. Ele tem quase 1 mega, né? Tem 1.2 megas e o número total de objetos, né? Tem aqui, ó, 696. Eu posso ver no CloudWatch. Por que eu iria querer enxergar isso no CloudWatch? Porque teria mais dias, tá? Aqui, se não me engano, são só 7 dias que a gente tem a visibilidade. Não, 14 dias que a gente tem visibilidade, a gente pode ver muito mais quando a gente vai para o CloudWatch, tá? Aí, gerenciamento aqui eu não tenho, né? E Access Points, eu posso criar um Access Point, isso aqui é conceito mais avançado, para tá acessando isso de um ponto mais isolado, tá? Basicamente, o que você precisa saber de S3 para o exame? As políticas de ciclo de vida, como é que vai para cada um, tá? Que o preço, por exemplo, o Intelligence Tiering, ele é quando você não tem o conhecimento para onde, como é que você faz esse ciclo de vida. O Deep Archive
é o mais, digamos assim, o backup mais frio que tem, mas demora aí 12 horas para você recuperar. O Glacier normal, tá? Que demora de minutos a algumas horas, então é um pouquinho mais caro que o Deep Archive. Tem o OneZone, que é mais caro que o Glacier, e o OneZone Infrequent Access, tá? Então, é mais ou menos esse o tiering que tem. Na aula de S3 101, eu tenho essa classificação, mas quem ficar na dúvida, é só digitar pricing AWS S3 no próprio Google ou mesmo no site da AWS, que tem sempre atualizado isso, inclusive os preços pela região que você deseja fazer esse armazenamento, tá bom? Então, não tem muito segredo aqui. O que você também pode fazer, esse Access Analyzer aqui, ele não está habilitado para mim, mas ele tem o mesmo conceito do Access Analyzer do IAM para ver como é que está o nível de permissionamento e etc, tá? E aqui, muito importante prestar atenção, eu vou pegar esse bucket aqui só para vocês verem como é que fica um bucket público, tá? Permissão, eu vou editar aqui, vou tirar, tenho que hoje confirmar, ele não deixa fazer tão simples, eu volto aqui em buckets, deixa eu só dar um refresh aqui. Tá aqui, ó, objetos podem ser públicos. Eu tenho até algum outro aqui, ó, CloudFormation Templates. Vou até deletar esse daqui. Bucket tá. Então, antes, ele agora diz, olha, para você deletar, você tem que realmente esvaziar o bucket. Então, ele dá até esse alerta. Eu vou deletar, que realmente é coisa que eu não uso mais, né? Deletou, então, aí para deletar eu tenho que botar um nome. Não sei se vocês já deletaram algum bucket, algum recurso na AWS. Agora tem que fazer desse jeito, tá? Eu estava querendo forçar, mas geralmente ficava um aviso aqui, um íconezinho, que realmente o bucket estava bem público, tá? Eu botei, eu não sei se é alguma coisa que eu tenho que piorar no bucket de acesso, mas ele já está bem público, né? Está aqui, ó, access can be public. Então, tá bem permissivo, vamos botar assim, né? Access control list. Tá aqui, ó. Everyone, list e read, authenticated users, S3 delivery group. Ah lá, eu entendo, salva. Vamos ver aqui. Isso aqui que eu queria que aparecesse, ó. Quando tá com essa parada aqui vermelha, é que você tem que realmente prestar atenção para ver se realmente tá muito doido, porque aqui eu estou dizendo o seguinte, que qualquer um da internet vai conseguir acessar esse bucket, fazer um upload de arquivo ou ver, né? Então aqui, ó, public access, vou estar com a tarja até vermelha, né? Então a gente volta aqui, permissões, volta aqui, ó, access control list, né? ACL, ó, tá dizendo aqui, ó, objetos, qualquer pessoa, ó, objeto é público, tá? Pode listar, ou seja, ver todos os objetos e pode ler, ou seja, tá aberto. O que eu botar lá, o mundo vai ver. Como se fosse aqueles, não sei qual é a idade de vocês, mas antigo BBS, FTP servers que tinham, tá? Muito antigamente, quando compartilhava MP3 por lá, era totalmente aberto, né? Então, a gente vem aqui, tira essa parada, né? Beleza. Vem aqui nas três. Vamos voltar aqui, né? Permissões. Vou tirar, bloquear, né? Acesso público, salva, confirma. E essa paradinha aí. Métricas aqui não vai ter, né? Mas é interessante a gente tá olhando. Então, basicamente, o que vocês precisam entender de bucket é isso. Vamos lá. Os buckets não é recomendado que sejam públicos, tá? Segundo, se tiver público, você tem que ver a bucket policy e a ACL. Terceiro, você pode encriptar a qualquer momento, seja com SS3E ou com KMS. Os logs, eles podem ser lidos tanto no CloudTrail quanto ser exportados para o CloudWatch Logs, que é para você ver métricas de mais de 15 dias. Tá?
E os nomes dos buckets, especificamente, eles têm que ser únicos no todo o namespace da AWS. Mas as subpastas, como o Walter colocou, elas podem ter qualquer nome, tá? E os buckets, eles são regionais. Então, mesmo a S3 sendo um serviço gerenciado global, os buckets, eles são criados por regiões, eles não são criados universalmente. Como se fosse um serviço, entre aspas, né, local. E é um serviço de armazenamento barato, tá? Só que, lógico, né, não faz, vai no S3 Calculator, né, na calculadora da AWS, para você ver, ou até no site, tá, que tem lá o valor que é cobrado em dólar por gigas de armazenamento. Então, quanto mais você armazena, mais você vai ter desconto. O que é muito legal de você fazer deixa no standard, transiciona para o OneZone e depois você transiciona para um Deep Archive, né? Falar, cara, isso aqui é armazenamento, é backup fio, como se fosse os backups antigos de fita, né? E aí você tem um prazo ali para você retornar o backup. Agora, tem que ativar também, em muitos dos casos, versionamento para estar fazendo isso e ter cuidado, tá? Realmente, bucket aberto é uma parada que ela tem que ser vista com carinho, porque é muita porta de entrada, assim como as access keys são muito porta de entrada. Então, é um share, né? É como se fosse o antigo file server aí dos Windows da vida, o NFS dos Linux e Unix, que você tem uma pasta de compartilhamento aberta. Agora, é muito útil, tá? Muitos desenvolvedores usam, muitas empresas estão usando Bucket porque é um armazenamento barato, né? É uma pasta, não é um disco, né? Vamos botar assim, né? Não é um disco magnético, não é um disco de estado sólido, essas paradas, né? Ele tem muito mais opções para você ter armazenamento ali, tanto frio quanto quente, tá? Então, é basicamente isso. E uma outra coisa muito legal é que em cima desse serviço aqui, ó, do Storage Gateway, você armazena muita coisa nos S3. Tem uma aula do Storage Gateway. O Storage Gateway é uma parada muito interessante para quem tem problema de espaços. Aqui, ó, aqui, File Share, tá vendo? Ó, S3 Location. Então, você pode criar, eu vou só criar aqui só para vocês verem, tá? Eu não tenho o nome, né, criado, mas ele cria e ele joga tudo para um bucket. Então, você pode fazer o acesso, como diz aqui, ó, via NFS ou SMB, né? E está apontando isso para um servidor. Lógico, não vai ter a mesma velocidade, mas você tem um armazenamento muito, muito mais barato, tá? Deixa eu dar o leave aqui, tá? E lógico, a maneira mais bacana de acessar e segura, lembrem disso, não é com access keys, é com roles. Sempre usar, quando possível, usar roles, né? A gente tem que lembrar que não tem um mundo ideal, que muitas dessas coisas elas são feitas de uma maneira às vezes rápida, muito dinâmica. Então, às vezes muita gente cria um usuário, nesse usuário gera access key e dá essa parada do permissionamento e fica muito mais fácil estar, digamos, provisionando por ali, né? Então, não é que é nunca, né? Mas a gente tem que entender como é que é feito isso de uma maneira bem mais tranquila. Mas era isso que eu queria, que é muito importante de S3 para vocês pegarem, entenderem, tá? Não tem muito segredo, mas também é muito, como é que eu vou explicar? É muito direto, tá? É um serviço, é um dos maiores serviços de armazenamento que tem da AWS, é um dos serviços mais utilizados, tá? Tem muito pouca gente que usa o FSX, o NFS. O S3 é o serviço que cai na prova, tá? Com a teoria, nem precisa você fazer muito teste. Com a teoria, você passa na prova de arquiteto tranquilo, quiçá na Cloud Practitioner. É o que eu sempre falo, né? IAM, S3, EC2, RDS são aí os top serviços que você precisa entender para passar na prova e até no dia a dia, tá, gente? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Abrir aí esses 5 minutinhos finais para perguntas, críticas, sugestões. Fiquem à vontade. Primeiro o Walter, porque o Johnny sempre pergunta muito. Vou te desconectar, Johnny. Tô brincando, pode falar.
Tá, alô? Oi, tô te Eu ouvindo. falar ou eu posso falar? Pode Tá falar. bom. Por exemplo, quando você fala serviço público de S3, está falando, por exemplo, uma página estática, é isso? Sim, Aí, tanto nesse... página estática quanto tem muitas aplicações hoje que usam. Eu não sou muito de desenvolvimento, tá? Mas assim, o cara usa Ah, essa pasta para deixar algum arquivo estático ali para servir para carregar a aplicação dele, tá? Então, tem que entender com o desenvolvedor, tá? Como é que faz essa, como é que ele está usando? Porque o ideal é que você não tenha bucket público. tá bom. Pelo que eu vi, eles armazenam no S3 e pegam o endpoint e joga dentro da página, entendeu? Isso é a melhor Aí coisa. acessa a imagem. Aí acessa a imagem, né? Isso Eu aí. vi esse tipo de fazer dessa forma. Tem várias formas de fazer, já vi gente fazer dessa forma. Né? Como acho que o bucket ele replica, né? Mas, Isso. Você pode também replicar de um canto para o outro e tudo mais. mas automaticamente você replica já, né? O bucket já, né? Mas pra colocar Sim, mais perto de é um você, tudo backup que é isso. difícil de perder e é tranquilo de você tá voltando aí. Bacana. Bacana. Mas assim, é um dos serviços que são mais fáceis de aprender, tá? É um serviço core, né? Vamos botar assim. Dione já brincou muito com isso. Como é que é? Você já brincou muito com S3, né? Nó, demais. Com série, console. Já Então, fiz uma arte aqui já um monte de vez. Fiz transferência já de uma região para outra para testar o transfer. Mentira, o transfer acceleration não. aham, Mas a transferência de um bucket para outra, de outra região, já fiz também. entendi. É um serviço bacana, é um serviço que tem muito potencial, né? Então, não tem muito segredo, né? Estudar o bucket, né? Mas, oi? Você tinha comentado que o StorageGate era mais barato do que o S3, eu não entendi. Não, Seria o armazenamento? o file server do Storage Gateway é uma opção que você tem para estar armazenando, mas é lento, tá? Não é um, digamos assim, um disco quente para você colocar isso de uma maneira para servidor e etc. Não. Tem gente que usa Storage Gateway para fazer uma transição como um disco de cache, né? Quando você quer jogar isso, digamos, né? Para a nuvem, né? Tá jogando isso aí aos poucos. Então, a gente tem que ficar atento aí para essa diferença, tá? São para cenários complexos, vamos botar assim, tá bom? Não vi na prova, mas já vi questões que dão, digamos assim, o que você recomenda? Tem que ficar muito atento também quando você vai fazer prova, que ele pergunta assim, qual que é o melhor cenário para segurança? Qual que é o melhor cenário para preço, né, para economia financeira? Qual que é o melhor cenário para... Tem que entender o cenário e aí você se posicionar com o teu conhecimento nesse sentido, tá? Mas era isso. O que eu queria combinar aqui com vocês? Nas próximas 2 semanas eu vou estar revisando algumas coisas aqui de e-book, etc. Então eu não vou fazer encontro, tá? Se tiver, vai ser não na semana que vem, mas na próxima, depois aí do feriado, tá? Para a gente ver, eu vou jogar enquete lá para ver qual que é o tema que vocês querem, de repente a gente tenta fazer um... Eu estou vendo aquela questão não de desafio, mas de casos práticos que, tipo, as pessoas pedem no dia a dia, tá? Então, isso aqui que eu mostrei para vocês do Life Cycle Policy, de ser numa subpasta, é um recurso novo, tá? Que a AWS facilitou na console, que um cliente uma vez me pediu. Falou, cara, eu preciso só dessa subpasta aqui que vá para o Deep Archive. Então, é um caso real, tá? Que a gente tem que pensar. E também é um caso real de economia, né? Porque às vezes você deixa muito, teras e teras e teras ali, e você quer, às vezes, pegar para guardar para algum outro lugar. É isso, galera. Só lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida e etc., só para ter rastreabilidade, olha lá no site para abrir o chamado.
A partir da semana que vem eu estou editando essas aulas para deixar lá como material de consulta também para todo mundo. E era isso, tá? Eu vou Tá deixar bom. vocês descansarem. Qualquer dúvida, me avisem, beleza? Só uma perguntinha rapidinho. Claro, Walter, diga aí. E se esse trem, todo serviço de médico, não é cobrado nada, né? De CDN, não é nada. Só cobrado só armazenamento, né? Só armazenamento, isso, só armazenamento. Exatamente isso. Tá bom. Tá Tá bom? bom. Fechou. Mas qualquer coisa pode perguntar que a gente responde. Tá bom. Beleza, Walter, muito Beleza, obrigado. Valeu, Dione. Boa noite aí, pessoal. Falou, valeu, Diogo. Guilherme, até mais. Falou, Guilherme. Obrigado. Valeu. Valeu.